Oi, gente. Tô voltando pro canal. Tô afastada há um bom tempo, né? O pessoal que já viu meus vídeos, os poucos vídeos, eu falava muito da questão de orientação de concurso, né? E aí depois eu fiquei grávida, daí tive filho, daí fui nomeada em setembro do ano passado. Então, desde mais ou menos aquele tempo eu tô um pouco afastada, né? Em razão dessas circunstâncias da minha vida pessoal. Tô morando aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? E tô vendo a necessidade de retomar esse trabalho de orientação. Mas não vai ser diretamente como eu fazia antes, né? Pelo menos não a princípio. A minha ideia é fazer uma série de vídeos sobre diversos assuntos, não só sobre orientação de estudos, como fazer, enfim, mas sim como a gente chega lá de diversas formas, né? Como se ter sucesso na vida, né? Como a gente conseguir chegar aonde a gente quer, traçar os nossos objetivos de uma forma consciente, mas determinada, né? Focada. E o primeiro tema que eu resolvi falar hoje com vocês é sobre a fé, porque a fé para mim é o início de tudo, né? Eu sou uma pessoa que eu conheci a fé, digamos assim, sempre. A minha família é católica, de formação católica, né? Mas a fé entrou na minha vida muito cedo. Eu até tô escrevendo, uma hora eu acho que vai sair isso, talvez uma autobiografia, um livro, para explicar para as pessoas como é importante ter fé. Que a fé não adianta, ela move tudo, né? A fé é a força de pensamento, pensamento positivo. Tem aquele livro Segredo, né? Que já trabalhou isso, foi bem famoso há muitos anos atrás, sobre essa questão do pensamento positivo, de visualizar, de pensar, de jogar para o universo, e o universo se encarrega, né, de agir pela gente. Então, comigo aconteceu mais ou menos assim. Mais ou menos não, eu acho que bem assim mesmo. Eu sou movida pela fé. Desde os 14 anos eu tive um problema. Fui trabalhar no Banco do Brasil como menor, quando eu tinha 14 anos. E eu tive um problema lá com uma pessoa, né? E eu era uma menina, imagina, uma criança. E aí eu tive uma pessoa que pegou no meu pé, enfim, que até hoje eu não sei ao certo porquê. Eu tinha medo até de perguntar. Aquelas coisas, né, que a gente vê muitas vezes, a criança sofre bullying e não fala para os pais. Por que não fala, né? Qual é o problema de falar, de expor o problema? Os pais vão ajudar, ou um professor. Eu sofri na pele isso, com uma pessoa desconhecida. E há um medo, inclusive abuso sexual, uma série de problemas que as pessoas sofrem. Por que elas não falam, né? E eu sofri isso na pele. Esse assédio moral, né? A gente não fala porque a gente tem medo de que as pessoas acham que nós somos os culpados, né? Olha, se te aconteceu isso é porque alguma coisa você fez para isso acontecer, né? Então, é o medo, né? E eu passei por isso e posso dizer, eu só fui contar para minha mãe o que tinha acontecido comigo depois que eu saí do banco. Eu já tinha uns 19 anos. Né? Então, assim, ela ficou furiosa, ela queria pegar a pessoa e ir lá e matar, sabe? Então, é uma situação, claro, ela disse, por que tu não me contou na época? Olha quanto tempo tu sofreu e tal. E eu não contei porque eu tinha medo, né? Por uma série de circunstâncias que um dia, talvez num livro, eu possa trazer isso e ir explicando. E por que eu falo da fé? Na época minha avó estava doente, a minha mãe fazia muito uma novena de Nossa Senhora de Schoenstatt. Até aquele padre Antônio Maria tá sempre com aquela capelinha de Nossa Senhora de Schoenstatt. Então, a minha mãe fazia muita novena para minha avó, né? Para Nossa Senhora, muito devota de Nossa Senhora. E eu tava sempre naquele ambiente, naquele meio. E a minha avó melhorou bastante, assim. Depois disso, ela durou muitos anos ainda, se restabeleceu. E a minha avó também muito devota, né? De Nossa Senhora. E aí, eu pensava assim, eu não tenho solução. A única solução para mim é rezar, pedir para essa pessoa largar do meu pé, me esquecer, enfim, é a única chance que eu tenho, porque eu não posso falar para ninguém isso. Eu não podia falar para ninguém.
E eu ia trabalhar todos os dias numa angústia, num desespero, assim. Imagina uma menina de 14 anos, eu sempre fui meio assim. Hoje em dia uma menina de 14 anos é uma mulher, né? Eu, imagina, há 24 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu tinha 14 anos, né? Que eu recém fiz 39. Então, imagina, eu era uma menina, sabe? Eu era bem bobinha, eu fui namorar primeiro, quase 17 anos, com quase 17. Então eu era muito adolescentezinha, assim, muito filhinha da mamãe, muito caseira, não era uma menina de sair, não tinha malícia, sabe? Então pra mim foi muito sofrido esse momento, foi muito sofrido mesmo. E eu busquei na fé, totalmente na fé. Eu rezava pra Nossa Senhora, fazia aquela novena, começava uma e acabava outra. E eu pedia que a pessoa me esquecesse, que me perdoasse, sei lá pelo que eu tinha feito. Enfim, eu só rezava. E ela me ameaçava, enfim, era uma assédio moral horrível, assim. Uma vez até ela me deu com um grampeador nas costas. Eu nunca vou me esquecer disso. E hoje eu tenho uma filha e eu fico pensando, meu Deus, se fizessem isso com uma filha minha, o que eu faria, né? Principalmente porque era uma mulher velha já, era uma mulher que na época tinha a idade que eu tenho hoje, imagina, né? E acho que ela era motivada por ciúmes, mas enfim, isso não vem ao caso. A questão que eu quero falar pra vocês é a questão da fé. E eu rezava incessantemente. Isso foi que aconteceu, eu acho que foi mais ou menos em outubro, por aí. Foi logo em seguida, eu acho que eu entrei no banco. E eu pensava, nossa, logo que eu entrei e tal. Isso durou uns 2, 3 meses. Só que de repente foi Deus, assim. Eu não sei se essa pessoa foi se tratar porque tinha um problema, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que simplesmente a pessoa passou a me tratar bem até. E assim, eu meio desconfiada, né? Mas assim, nunca mais. Essa função acho que durou uns 3 meses. Nunca mais ela me importunou, graças a Deus, graças a Nossa Senhora. Eu rezei tanto. Eu chegava em casa às vezes com dor em todo o corpo, dor nas costas, de tão tensa que eu ia trabalhar. E assim, passou, né? E aí eu vejo assim, e a partir dali, eu tinha 14 anos, eu fiquei muito devota de Nossa Senhora. E todos os problemas que eu tive na minha vida, assim, situações de saúde, angústias, por exemplo, a venda dos meus imóveis, quando eu ia vender um e comprar outro, enfim, tudo na minha vida, todas as situações emblemáticas na minha vida, estava sem grana, precisava trocar de emprego, todas as situações eu me encontrei na fé, né? E isso eu vejo que, e assim, sempre pensando positivo e sempre tentando ajudar as pessoas, né? Então, coisas que eu levo pra minha vida, né? Que eu acho que é muito importante. E hoje eu tô onde eu tô. Claro que eu não estou onde eu quero estar. E eu quero ir desenvolvendo com vocês isso, porque eu voltei a estudar. Então, pra mim, o que eu quero é algo mais, né? Quem me conhece sabe dos meus objetivos e aonde eu vou chegar. Que não é onde eu quero chegar, é onde eu vou chegar, né? Querer todo mundo quer, né? Agora, chegar efetivamente, então, por isso que até o pensamento a gente tem que moldar. Não, eu queria tanto. Queria por quê? Eu quero, eu vou conseguir, né? Então, a questão é, o que te move, né? A minha vida, o que me move? Até a gente fez uma dinâmica lá no TRE e tinha que falar em uma pergunta o que te move. Na minha vida, motivação, uma palavra, né? Me move a motivação. E a fé me dá motivação, né? Então, no momento que eu tenho fé, que eu acredito que as coisas vão acontecer para mim, e eu vejo elas acontecerem, isso me dá mais fé, mais vontade, mais força, mais dinamismo, mais determinação. Então, eu acho que falta muito nas pessoas hoje em dia é acreditar nelas mesmas, né? Terem fé primeiro em si. A gente tem que ter fé na gente e em algo a mais. Então, assim, eu fui, como eu disse, de formação católica, mas hoje eu sou muito aliada à questão do espiritismo, porque na verdade, assim, eu continuo crendo em Nossa Senhora, sou muito devota dela, mas a Igreja Católica não prega
a reencarnação, né? Para ela é vida eterna, morreu, né? Fica do lado de Deus e pronto. Eu acredito na reencarnação, então digamos, eu não sou espírita, eu não sou, porque eles não cultuam santos e eu gosto de santos, né? Então, assim, eu não cultuo nem totalmente a Igreja Católica, nem totalmente o Espiritismo, né? Então, eu tenho a minha crença pessoal, né? Acredito nas minhas orientações espirituais, nos meus mentores espirituais, na minha fé, na legião de espíritos de luz que me cercam, e na legião de espíritos de luz que eu busco. E se eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje é porque eu fui intuída que eu precisava voltar, que tem pessoas que precisam ouvir o que eu tenho a dizer. Eu não quero fazer vídeos muito longos, porque custam depois até para subir no YouTube, e também cansa as pessoas, e não é essa a minha ideia, né? Eu só queria fazer um panorama, falar da fé efetivamente, inicialmente, assim, sobre o que é, né? E eu vou fazer um outro vídeo agora, em seguida, falando efetivamente sobre alguns tópicos, né? Sobre a fé. Na verdade, para soltar a sementinha para que as pessoas comecem a pensar. E eu quero deixar o canal aberto para que as pessoas possam me mandar e-mail com sugestões de temas para a gente conversar, para eu falar. Então, eu quero deixar isso bem aberto. Podem me mandar o e-mail, é Kellen, K-E, 2 L's, E-N, Kellen, Maldini, M-A-L-D-I-N-I. Kellen Maldini, tudo junto, @gmail.com. Então, quem quiser, olha, eu tô com uma angústia assim, ou assado, eu tô com um problema assim. A minha ideia aqui é ajudar as pessoas. Não só com problemas atinentes a concurso, a determinação, a foco, mas ajudar as pessoas a terem mais prosperidade, a mudarem a sua linha de pensamento para que as coisas possam acontecer nas suas vidas. Porque essa é a ideia, né? No momento que a gente... Não adianta estudar loucamente se você não muda aqui dentro primeiro. Você tem que mudar a tua linha de pensamento. No momento que você muda a tua linha de pensamento, a tua energia, né? O que você está gerando, a coisa flui. Você pode às vezes estudar 5 horas e não captar o que você estudou em uma, né? Então eu vejo isso. E eu vi um depoimento, inclusive, de um juiz federal, que eu me identifiquei muito. Eu tava buscando, assim, eu tava meio arrastada, eu preciso voltar a estudar, mas arrastada, e eu vi esse depoimento desse cara. Nossa, me deu um clique, e eu digo, meu Deus, o que esse cara falou é a minha vida, né? Claro, a situação dele era um pouco pior, porque ele fez milhares de concursos até passar em um. Eu fiz o TRE, foi o primeiro concurso que eu fiz, e eu passei. E isso eu vou falar depois também, que eu acho que isso é uma coisa muito, assim, eu me surpreendo com a situação que foi a minha vida com relação ao TRE. Então, por isso que é muito foco, é muita determinação, assim, e muito pensamento positivo. Eu vejo colegas que estudaram 5, 6 anos, 4 anos para passar no TRE. Tem gente que faz cursinho e se especializa em tudo que é TRE, só faz TRE. Eu passei em 3 meses e meio, né? Com foco, determinação e técnica, né? Então, não há mistério. E olha que eu sou advogada, era advogada, mas não estudava, assim, outras matérias há 9 anos e consegui, né? Mas pessoas certas chegaram a mim e outras coisas eu implementei. Então, quem me conhece, que eu fiz o acompanhamento de estudos direto, sabe o que eu tô falando, né? Que eu fiz aquele acompanhamento, orientação personalizada de estudos, a gente se via meia hora por semana, então essas pessoas são poucas, mas me conhecem mais a minha história, e eu consegui ajudá-las melhor. Então eu também tô aberta a isso. Quem precisar de uma orientação pessoal, né, eu disponibilizo o horário, a gente pode conversar, as pessoas... Tipo uma psicóloga, né? Eu não sou psicóloga de formação, sim, mas eu acho que eu tenho muitas coisas a passar para as pessoas que são inatas minhas, né? São coisas que vêm de dentro de mim e eu preciso exteriorizar, eu preciso compartilhar com as pessoas, né? Esse conhecimento de vida, esse conhecimento de fé, de várias coisas, né? Para não deixar o vídeo muito grande, eu vou terminar esse vídeo agora e aí eu vou iniciar um outro onde eu vou falar especificamente dessas questões da fé e deixar o canal aberto, como eu disse para vocês. Quem quiser pode me mandar perguntas, pode me mandar e-mail, questionamentos,
tá? E aí eu até troco meu telefone efetivamente com quem quiser um contato mais pessoal pra gente até falar do que for, né? Eu tô aqui pra gente poder falar de qualquer coisa, de qualquer assunto e ajudar as pessoas no que elas precisarem efetivamente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!